nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Caríssimos irmãos, reunimos-nos para celebrar a Eucaristia, nós aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela transmissão via Facebook, neste sexto domingo do tempo comum, onde trazemos à nossa memória, ao nosso coração, as nossas intenções, aquelas que aqui apresentamos e aquelas também que nos pedem, pois particularmente na missa de sétimo dia por Dulcília Magalhães, missa de sétimo dia por António da Silva Oliveira Maia, missa de sétimo dia por João da Costa, missa de sétimo dia de Olívia Gomes de Faria e missa de sétimo dia de Manuel da Costa Almeida. E também por outras intenções, por Augusto Juan, Camilo Juan, Jorge da Costa Pereira esposa, Cândida Seixas, marido e filhos, Manuel José Rebelo, esposa, pais e irmãos, Armindo Silva Campos, Maria Alice Ferreira da Costa e pelas almas do purgatório. Por Olindina Silva Carvalho, Manuel Joaquim da Silva Patos, Joaquim Silva Ferreira, Guilhermina Campos Paiva, no seu aniversário de falecimento, Mário Filipe da Silva Fernandes, Virgínia Barros de Oliveira, Maria Emília Assunção Ferreira e marido António Ferreira, e missa de 30º dia por Lucinda Moreira de Pinto. E claramente que as nossas intenções hoje, particularmente, temos muito presentes os nossos doentes. Na passada quinta-feira, dia 11 de fevereiro, celebramos o Dia Mundial do Doente. E eles também hoje fazem-se de um modo muito particular na nossa Eucaristia, na nossa intenção, não podendo estar com eles de uma forma muito particular e muito presente fisicamente. Estamos com eles espiritualmente e por eles rezamos para a sua saúde da alma e do corpo, assim como pedimos tantas vezes. A eles também nos associamos nesta Eucaristia. E associamos porque, de facto, Jesus tem uma predileção muito particular por eles. Hoje, com o texto do leproso, percebemos, de facto, como é importante a atenção aos que mais necessitam, e sobretudo àqueles que mais estão marginalizados. E, sobretudo, porque nem sempre o fazemos, peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei por muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós que sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na sua pele algum tumor, impingem ou mancha esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de lepra, devem levá-lo ao sacerdote Arão, ou a algum dos sacerdotes seus filhos. O leproso com a doença declarada usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho, cobrirá o rosto até ao bigode e gritará: impuro, impuro. Todo o tempo que lhe durar a lepra deve considerar-se impuro e, sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Sois para mim refúgio. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Confessai-vos o meu
Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos. Fazei que a minha volta soja hinos de vitória. Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor. Exultai-vos todos os que sois reitos de coração. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, os me envolveis na alegria da salvação. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostou-se de joelhos e suplicou-lhe: Se quiseres, podes curar. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote
e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera. E assim Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da salvação. Glória a vós. Em tempos de pandemia, este texto do Evangelho de Marcos, nesta relação de Jesus com o leproso, ganha um sentido muito particular. Ajuda-nos a compreender melhor, de facto, aquelas que são as situações descritas no livro do Levítico, como também no Evangelho a respeito da lepra. Se bem que o vírus da Covid não é bem uma lepra, mas de facto o comportamento diante dele é muito semelhante. O pôr de lado, o afastar, o confinar, o isolar, em tantos casos o marginalizar. Claramente que é-nos imposto em nome desta saúde pública e que, claro, que não queremos desrespeitar, mas de facto ajuda-nos a perceber e a tocar na pele, não é? Como se sentiam de facto os leprosos naquela altura, em situações bem mais precárias que aquelas que vivemos agora. Desta maneira, de facto, até parece que nos dias de hoje estamos a desumanizar a relação com os outros. Estamos a dar um mote tanto quanto diferente. Entrando naquilo que é as leituras bíblicas desta semana, a lepra no Antigo Testamento era de facto uma maldição. Aliás, não só por uma questão de saúde pública, mas porque aquele que infelizmente sofria desta doença era considerado moralmente impuro. Aliás, as restrições não eram meramente de saúde pública, mas a forma como se apresentavam eram castigados de Deus, ou por Deus. E por isso eram excluídos das comunidades, não podiam reunir-se, não podiam fazer parte delas. Portanto, completamente marginalizados. Há uma ligação, de facto, entre aquilo que é o profano e o sagrado aqui também, a saúde pública e aquilo que é a dimensão do pecado moral, que estavam, ao tempo de Jesus, intimamente ligados. Por isso é que a atuação de Jesus, comparada com aquilo que líamos do livro do Levítico, muda radicalmente. E esta mudança era necessária, era precisa. De facto, olhar sempre para a pessoa em si mesmo e não para aquilo que a condiciona, seja a doença física ou seja o pecado. Aquilo que nós hoje vulgarmente tantas vezes dizemos, é preciso de facto condenar o pecado, mas acolher o pecador. E às vezes nós, na nossa forma ingênua de ser e de viver e de estar, tantas vezes o que fazemos é condenarmos o pecado e o pecador tudo ao mesmo tempo. Como se fossem uma unidade. E não são. A pessoa vale sempre por si. A pessoa é obra boa, é filho de Deus. O pecado é um acidente que de facto incorpora a humanidade, mas que não determina o todo. E é preciso sabermos separar muitas vezes isto. E este papel de separação que Jesus faz aqui, tão bem, e ousa, quebra protocolos, toca naquele que é impuro, quer curá-lo, porque
Jesus quer sempre curar. Aquela insistência do leproso é lindíssima. Senhor, se quiseres podes curar, mas até nem se impõe. É nesta atitude humilde que Deus faz agir verdadeiramente. E Deus age, continua a agir sempre, tantas vezes na nossa vida. Desde que nós queiramos, desde que nós também queiramos ver a ação de Deus nela. Porque Deus age sempre. Temos muitas vezes a dificuldade de perceber onde é que Ele age, como é que age, porque o nosso coração de facto está ofuscado. Portanto, as coisas que nos envolvem. Do atuar do Antigo Testamento ao atuar de Jesus, o atuar hoje. Procuramos sempre fazer esta caminhada para a atualização daquela que é a palavra viva, que é a palavra de Deus, e que nos tem alguma coisa a dizer aos nossos tempos. De facto, como é que nós também nos compadecemos uns dos outros, das nossas realidades, da nossa estrutura, do nosso ser, a capacidade de aceitarmos a diferença, a capacidade de podermos caminhar, de facto, uns com os outros, sem medo de que nos tornemos impuros, ou sem medo que o outro afete a nossa vida de tal forma que nos possa tornar impuro. Não sei se é muitas vezes isso que nós sentimos na relação uns com os outros. Não me quero envolver com fulano ou com cicrano porque fazem-me mal. Entre aquilo que é, de facto, a relação humana e aquilo de qual nós muitas vezes nos temos que proteger, é preciso aqui encontrar um equilíbrio, porque desta proteção também há de dizer da nossa felicidade, mas o outro não pode ser um inferno, como diz o Sartre. Esta consciência que infelizmente se foi inculturando na nossa mentalidade europeia de que o outro é para mim um inferno, é mau, e tem levado a humanidade, de facto, a afunilar num individualismo nunca antes vivido. E estas questões são fundamentais. Mesmo esta dimensão da pandemia, se repararmos, num primeiro confinamento, a dimensão da solidariedade envolvente era fantástica. Quase que dizia que o mundo depois da pandemia ia ter um modo diferente de viver e de atuar. A humanidade. Num segundo confinamento, percebemos que de facto não é bem assim. O individualismo continua, o egoísmo. E, portanto, precisamos aqui de facto continuar a pregar, precisamos continuar a testemunhar e a lutar contra este, de facto, individualismo, que também já está a acontecer na vida daqueles que tocam os leprosos de hoje. Muito bem nos profissionais de saúde, muito bem em todas as instâncias que lutam contra esta pandemia, mas também aqueles que começam a construir um futuro diferente a partir das novas criatividades, das tecnologias, na educação, na própria modo de atuar e de estar atento às relações de vizinhança. Há sinais muito bonitos e muito importantes, sinais que são realmente este testemunho concreto também de como Jesus atuou há 2000 anos atrás. E por isso podemos dizer, de facto, como Paulo, não buscamos o nosso próprio interesse, mas sim o da maioria, para que todos se possam salvar. E Paulo faz este convite, imitamo-lo a ele como ele imita a Cristo. Nós podemos passar esta passagem, esta dimensão direta. Imitemos a Cristo. Essa é que é a nossa condição como cristãos. Porque também nós vamos fazer esta experiência muito pessoal com Cristo. Não é? Ao tempo de Paulo não era bem assim. As comunidades conheceram Jesus Cristo a partir de Paulo, daquilo que Paulo transmitia, daquilo que Paulo anunciava, daquilo que Paulo dizia e escrevia. Não tinham os meios que nós temos hoje, o acesso à Sagrada Escritura, o acesso aos Evangelhos. Paulo era Evangelho vivo, também ele, porque ele transmitia aquele que era o testemunho de Jesus. Nós não precisamos de imitar a Paulo, nós precisamos de imitar a Cristo. Nesta ligação direta, que a ele já podemos aceder. E por isso façamos-lo, mais do que nunca, nestes tempos.
Caríssimos irmãos, professemos a nossa fé. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai? Sim. E credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos para que todos os que sofrem descubram no amor de Deus e nas palavras de Cristo remédio para os seus males. E peçamos com toda a confiança, dizendo: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelas dioceses e paróquias do mundo inteiro, para que o Senhor as conserve na unidade e na paz, e elas ajudem os homens a caminhar para Deus, oremos, irmãos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos fiéis e pelos catecúmenos das nossas paróquias, para que Deus perdoe as suas fraquezas, dissipe os seus temores e aumente a sua coragem, oremos, irmãos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos funcionários públicos, para que não deem escândalo a ninguém e atendam toda a gente com respeito e delicadeza, oremos, irmãos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos doentes que mais sofrem, para que encontrem alívio na misericórdia de Cristo e na dedicação dos que os tratam e assistem, oremos, irmãos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que não busquem o próprio interesse, mas procurem sempre o bem de todos, oremos, irmãos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Cristo, que vos compadecestes da multidão e passastes fazendo o bem e curando os doentes, compadecei-vos das vítimas desta pandemia e dai a vida eterna aos nossos irmãos que chamastes para vós. Oremos, irmãos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que para curar e salvar o mundo lhe destes o vosso Filho muito amado, ajudai-nos a ver nele o nosso modelo e a pôr-nos ao serviço uns dos outros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amen.
nosso Pai, nossa alma exulta e bendito sejas, Senhor. Nossa alma exulta e bendito sejas, Senhor. Orei, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, venha ao nosso encontro venha ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite de dor se abra a luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Ressurreição, vindo Senhor Jesus. Celebrando agora o Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos vossos servos, Dulcídia Magalhães, António da Silva Oliveira Maia, João da Costa, Olívia Gomes de Faria, Manuel da Costa Almeida, por quem celebramos as respectivas missas de sétimo dia. Configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. E lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. E todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. E tendo misericórdia de todos nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Pedro, nosso padroeiro, São Sebastião e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com a mesma confiança do leproso que se abeira de Jesus para que o cure, com a oração que ele próprio nos ensinou, digámos-la também com esta mesma confiança que nos faz aproximar de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos nós somos felizes porque fomos convidados a participar da mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, deixe-me mas sei uma palavra. O corpo e o sangue de Cristo. Amém.
Antes da oração de pós-comunhão, vamos trazer aqui também a nossa oração, que é a oração do Dia Mundial do Doente, proposta pela nossa Pastoral de Saúde Nacional. E aproveitamos esta transmissão online, esta Eucaristia, onde temos tão presentes os nossos doentes na nossa intenção, para por eles também rezarmos. Assim de uma forma muito simbólica, mas é uma forma também de entrarmos na vida e na casa daqueles que padecem. Não só pelas questões da pandemia, mas daqueles que já vão padecendo a fragilidade da vida e que também são, sem dúvida, o alvo daquela que é a nossa comunhão e da nossa oração. Rezamos, então, escutando a voz, a oração do Dia do Doente. Pai Santo, nós somos teus filhos. Conhecemos o teu amor por cada um de nós e por toda a humanidade. Ajuda-nos a permanecer na tua luz, para crescermos no amor recíproco e a fazermos-nos próximos de quem sofre, no corpo e no espírito. Jesus, Filho amado, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, és o nosso único Mestre. Ensina-nos a caminhar na esperança. Faz-nos aprender contigo, sobretudo na doença, a acolher a fragilidade da vida. Dá-nos a tua paz para os nossos medos, o teu conforto para os nossos sofrimentos. Espírito Consolador, os teus frutos são a paz, a humildade e a benevolência. Alivia a humanidade aflita por esta pandemia. Trata com o teu amor as relações feridas. Dá-nos o perdão recíproco. Converte os nossos corações para que saibamos cuidar uns dos outros. Maria, testemunha da esperança ao pé da cruz, ora por nós. Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes dos avisos e também da benção final, queria cumprimentar e renovar os votos, sentimentos e condolências às famílias de Dulcídia Magalhães, António da Silva Oliveira Maia, João da Costa, Olívia Gomes de Faria e Manuel da Costa Almeida, que nos acompanham pela transmissão online. E aqui, em comunidade, então, nesta renovação dos votos, de sentimentos, a certeza da nossa oração e certamente a certeza da oração e da intercessão destes que partem para a casa do Pai e que certamente são para nós referências e também referência daquela que é a comunhão dos santos, desta ligação entre o céu e a terra, que permanece muito próxima e muito ativa, quanto mais não seja pelo amor que nos liga. E por falar em amor, claramente que este perpetua-se para a eternidade. E por isso continuamos a rezar por estes nossos irmãos que partiram desta da sua peregrinação para a casa do Eterno Pai. E como dizia, por falar em amor, uma saudação muito particular aos namorados de hoje, àqueles que namoram e àqueles que já casaram e continuam a namorar, que também são muito importantes, que assim o continuem a fazer. Para quem não tenha namorado ou namorado, marido ou marida, amamos de outra maneira, por isso, noutra confiança, também um dia também que importa sinalizar exatamente é o amor ao próximo, o amor ao outro, claramente que se protagoniza muito nesta dimensão conjugal ou de entrega, mas também se protagoniza noutras maneiras de ser e de estar. Para também a nossa oração e a nossa palavra de carinho a todos os casais
que neste dia então celebram aquilo que os une, o amor. Este dia dos namorados. Tenham dito por aí que não vai haver Páscoa, não é? Já era a manchete de um determinado jornal que andou por aí esta semana. Não, Páscoa vai haver. Pode não haver Carnaval. Cada um pode fazê-lo em sua casa, certamente. Mas vai haver Quaresma e Páscoa. Porque isto são atitudes de fé e que se revelam e que se celebram, se não for de uma maneira comunitária, celebramos-la de forma muito individual, porque diz da nossa relação com Deus. E por isso, na próxima quarta-feira, iniciamos este tempo de Quaresma, que não é mais do que um prolongamento desta pandemia que estamos a viver, é também uma atitude única, fundamental, onde nós podemos fazer esta conversão de coração, que estamos constantemente a precisar de o fazer. E por isso vamos aproveitar mais uma Quaresma em tempo de pandemia, como fizemos no ano passado, para podermos renovar o nosso ser. E começamos com a celebração de cinzas, que será transmitida online pelo Facebook da paróquia, na quarta-feira às 20h30. Aqui será transmitida a partir desta igreja de São Pedro, onde nos unimos em oração e iniciamos então esse nosso caminho quaresmal. Esse mesmo caminho quaresmal será marcado ao longo destes 40 dias, quer na dinâmica da nossa catequese, quer também podemos acompanhar essa mesma dinâmica a partir do Facebook da paróquia. Queremos ter essa preocupação de irmos lançando propostas para a vivência e a experiência quaresmal deste ano, do que podemos de facto estar atentos. Uma das propostas para todos, que é a proposta da nossa Diocese, começa exatamente por ao longo desta semana, sobretudo a partir da quarta-feira, construirmos na nossa casa um cantinho de oração. Em vez de termos lá um Buda na porta da entrada, podemos ter, de facto, um sítio onde seja referência para a nossa oração em família, e que devemos pautar esse momento em nossa Quaresma. Que seja uma oportunidade também de não ser um elemento decorativo, a Sagrada Escritura ou o nosso crucifixo, mas seja um sítio onde nós nos podemos reunir para rezarmos. E ao longo desta Quaresma, marcá-la exatamente com as propostas que depois vamos ir lançando. Mas que esta seja a nossa primeira preocupação, a criação então de um cantinho de oração. E convido a quem o construir a poder lançar uma fotografia para o mensageiro da paróquia, onde elas poderão ser devidamente também divulgadas e que nos ajudam a ter e a dar ideias uns aos outros. Portanto, sobretudo, ajudam-nos a estar em comunhão. Essa é sempre a maior proposta e o maior objetivo de tudo isto, não é? Por isso, caríssimos amigos, vivamos este tempo quaresmal, que aí se aproxima da melhor forma possível e também com esta autêntica conversão de coração que tanto precisamos e que sempre vamos precisar ao longo da vida, mas a cada ano o que realmente tem que ser mudado. Despeço-me com a bênção do Senhor, com os votos de uma boa semana e de um ótimo fim de semana. O Senhor seja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.